você precisa analisar essa realidade. Mas, Fábio, isso é um absurdo, que não sei o quê. Pessoal, isso acontece em qualquer grande cidade do mundo. Se você procurar em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, nas capitais, próximo aos grandes centros, dificilmente você vai conseguir alugar um imóvel com um salário mínimo. Ok? Vocês estão de acordo aí comigo ou eu tô muito tempo fora do Brasil? Eu acho que essa é a realidade. Eu me lembro que em São Paulo, morei um tempo na zona norte de São Paulo, depois morei em outra cidade da grande São Paulo, em Barueri. Eu via que com um salário mínimo brasileiro, eu tinha um pouco de dificuldade de conseguir um imóvel numa boa região, uma região mais central, uma região com mais infraestrutura. Então, observe, você precisa estar preparado. Está de acordo? Maravilha, maravilha, é isso. Então, essa é uma realidade mundial. E aí, o que tem de problema nisso? Muitas vezes as pessoas acham que ao vir para Portugal, elas estão vindo para o paraíso. Gente, paraíso é o céu. Para mim é só o céu. Portugal é maravilhoso? É maravilhoso. É um lugar muito bom para você criar os seus filhos, é um lugar muito bom para você criar seus filhos. Para você viver com segurança, para você ter uma boa educação, uma boa saúde. É fantástico. Perto de tudo, fantástico. Agora, Portugal tem problemas como qualquer lugar do mundo. E esse é um dos problemas. Que problema é esse, Fábio? Ao longo de muitos anos, houve uma desaceleração na parte, por exemplo, de construção civil, ou seja, menos imóveis novos sendo colocados à disposição no mercado, o que naturalmente inflacionou o preço dos que já existiam. Somado a isso, a gente tem um outro fator, consequência da pandemia e das guerras agora que a gente tem vivido, que é o aumento da taxa de juros. Por muito tempo, Portugal e a Europa viveram com taxas de juro zero ou quase que negativas. Ou seja, você pegava um empréstimo para um financiamento de um imóvel e praticamente, por exemplo, você pegou, por exemplo, 100 mil euros emprestado, você pagava 105 mil. Baixíssimo. Então, as pessoas conseguiam comprar muitos imóveis, ter um, dois, três imóveis, dependendo da condição financeira ali que ela tivesse. Valia mais a pena, isso eu ouvi de uma pessoa muito experiente no mercado imobiliário, né? A gente tem aqui a minha morada, né? Nossa imobiliária aqui em Portugal. Eu vi uma pessoa que tem 30 anos de experiência no mercado imobiliário, um português, que me disse o seguinte: olha, o mercado de arrendamentos começou a partir de 2015 em Portugal. Antes era só venda de imóvel. Isso é impensável no Brasil. No Brasil, se você vai comprar um imóvel, você paga 1,5, quando não 2, só de juros. No Brasil, a gente tem taxa de juros de 11%, 13% e não sei quantos por cento. Em Portugal, hoje é 3, eu acho, 3, 4%. O brasileiro vê isso aqui e fica doido, porque é o paraíso para a gente. Só que para o português é muito. Por quê? Porque eles estavam acostumados a taxas de juros baixíssimas. E os bancos portugueses muitas vezes financiam 90% do valor do imóvel para uma pessoa que é portuguesa. Às vezes, para o estrangeiro, eles vão financiar 70% do valor do imóvel, o que também é muito bom. Vamos lá. Tá difícil escolher uma cidade porque os grandes centros têm emprego, mas arrendamento está caro. E o inverso no interior de Portugal. Fantástico, eu já vou te dar uma dica a respeito disso. Pode deixar a pergunta da Mércia aqui, que eu já vou falar a respeito disso. Então entendam isso aqui. Você tem que estar atento ao câmbio, você tem que estar atento ao salário mínimo, você tem que estar atento à questão dos juros, se você tiver a pretensão, por exemplo, de comprar um imóvel. E eu vou falar sobre várias coisas. A gente só está começando aqui, só o início. E eu vou pegar exatamente o gancho aqui da Mércia para começar pelo começo. Fábio, todo o planejamento de habitação ele tem que começar com qual lugar que eu vou morar. E essa é a pergunta aqui da Mércia. Eu vou ler novamente a pergunta dela. Está difícil escolher uma cidade porque os grandes centros têm emprego, mas o arrendamento está caro. E o inverso
Acontece o inverso no interior de Portugal, ou seja, o arrendamento está mais barato, porém tem pouca oferta de trabalho. Vamos então traduzir isso aqui que a Mércia acabou de falar. Como que você pode definir um local para ficar em Portugal? Primeira coisa que você precisa considerar: Portugal é um país com uma extensão territorial extremamente pequena em relação ao Brasil, por exemplo. Olha só, você sabia que você consegue atravessar o Portugal do norte ao sul em torno de 7 horas? Pessoal, de 6 horas era as minhas viagens de carro do Rio até São Paulo. Olha isso. Significa dizer que, dependendo, Mércia, do local que você morar, você vai morar um pouco mais afastada, mas você vai morar a 30 minutos de distância. Você vai morar a 1 hora de distância do trabalho. Que são tempos razoáveis, considerando a realidade brasileira. Eu, por exemplo, morava em Barueri, num período da minha vida, e trabalhava na Barra Funda, o escritório da Aliança Portuguesa na Barra Funda. Tinha dia que eu demorava 1 hora e meia para chegar, por causa do trânsito. 1 hora e meia. Olha isso. Pessoal, eu estou em Braga agora. Em 1 hora eu já estou na Espanha. Só para vocês terem uma ideia. Em 1 hora eu saio de Braga e chego em Vigo, que fica na Galícia. Em 40 minutos eu estou no Porto. O quê? Você poderia morar em Braga e trabalhar no Porto? 40 minutos de distância. Estou falando aqui de deslocamento de carro. Às vezes de trem, de ônibus, você vai ter um pouco mais de demora. Mas é possível. Como assim? Então, perceba. Se você for para o óbvio, o que é o óbvio? A capital. O óbvio é a capital. É o que todo mundo pensa na primeira opção. Você vai acabar por ter um custo maior, confirmando aqui o que a Mércia está falando. Fábio, mas eu vou ter mais oportunidade de trabalho. Sim. Só que às vezes, se você morar a 10, 15, 30 minutos do centro. Olha, eu estou indo na Espanha, em Badajoz. Estou indo a Elvas, Portugal, 20 minutos. Exatamente isso. Exatamente. Então, se você... Agora, vamos lá, esse exemplo que ela deu aqui, essa pessoa deu aqui, eu não sei o seu nome, se você puder colocar o seu nome, tá só uma sigla, para eu te chamar pelo nome certinho. Ela, imagina só o caso dela, ela pode morar na Espanha e trabalhar em Portugal. Ou vice-versa. Pode morar em Portugal e dependendo tá, do visto, da possibilidade que ela tiver, ela pode trabalhar na Espanha. O que eu posso morar em Portugal e ganhar o salário mínimo da Espanha? Dependendo da sua condição, você pode. Dependendo da tua realidade, você pode.